Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos. Estamos aqui com a nossa querida e amável, colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério Internacional Crescendo em Gracia aqui no Brasil. Ela concordou em participar de um breve podcast em nosso canal, respondendo algumas indagações acerca de sua vida particular e com respostas objetivas e francas. Assim como para quem a conhece, já sabe que a verdade é a principal marca registrada de sua personalidade. Vamos conferir? Olá, querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, tudo bem? Então vamos a algumas perguntas de sua vida pessoal, que aliás faz parte do instinto de curiosidade de muitos que a conhecem, inclusive o meu, sabia? Bom, falando sério, Vânia Ribeiro, você possui algum trauma de infância e ou adolescência? Se possui, qual é? Oi, Clério, abençoado e completo e perfeito, escolhido de papai. E também uma saudação a toda a nossa audiência, né? Bem, vamos então responder a algumas perguntas que você tem. Você me perguntou se eu tenho algum trauma de quando eu era criança, né? Bem, eu fui uma criança, filha única, com uma mãe muito severa na minha criação, né? Filha de pai militar e uma mãe bem severa. Então eu era uma criança muito conversativa quando eu estava sozinha com uma pessoa ou com outra criança. Mas geralmente em grupo eu era bem tímida. E eu tinha uma situação que eu sempre fui gordinha. E as crianças sempre, né? Havia muito bullying no passado. E eu fui muito humilhada com relação ao fato de eu ter sido gordinha. Eu tinha apelidos horrorosos que eu sempre fui uma criança meiga e eu não entendia por que haviam alguns meninos, tanto na escola quanto meus vizinhos, que me colocavam apelidos tão adultos, tão cruéis. E naquela época, quem me defendia era meu pai, né? Todas as minhas amiguinhas que eu tinha, que eram poucas, mas a maioria sempre se sobrepôs a mim. Sempre eu atraí aquele tipo de amizade que vamos brincar? Sim, vamos brincar então. Aí a amiguinha dizia, eu sou a diretora e você é a faxineira. Sempre foi assim. E eu sempre me submeti a isso, sem problema, porque eu amava as minhas amigas de verdade. E quando elas diziam que eu seria faxineira, eu não via problema nisso. Qual o problema de eu ser a faxineira? O problema é que o fato de eu
não dizer, não, eu não vou ser a faxineira, porque você vai ser a diretora e eu tenho que ser a faxineira, porque era sempre assim. Isso trazia transtorno para elas, não para mim. Eu sempre era faxineira, a gente brincava de escola, eu era faxineira, numa boa, porque eu nunca carreguei esse sentir de olhar as pessoas pelo que elas fazem ou pelas coisas que elas têm. Eu sempre olhei as pessoas pelo coração delas, sempre fui assim. E eu fui criada com 4 primas, elas eram todas magrinhas e eu era a única gordinha. Então você já imagina o que eu passava, né? Mas eu nunca respondi. A gente ia, a gente era criança, meu pai era o segurança do baile e todas elas iam com as roupinhas, né, da moda, e eu não, porque as roupinhas da moda não ficavam legal, não ficavam bem em mim, pelo fato de eu ser gorda. E eu sempre me mantive bem humilhada no meio delas. O que aconteceu foi que depois eu fui a primeira a ser chamada para a religião evangélica e elas eram todas espíritas. E depois, nos sofrimentos da vida, elas me procuravam para falar da palavra. E todas elas se tornaram evangélicas. E eu saí da chamada igreja evangélica e segui crescendo em graça. Uma ainda veio comigo, ficou por um tempo e depois ela voltou porque ela disse que não suportava a chamada liberdade gloriosa, onde todo mundo podia fazer o que quisesse. Então ela retornou à lei, todas estão lá. E as humilhações que eu passei, como Deus não se deixa escarnecer, e o anjo nos protege, né? E diz: eu mesmo darei a retribuição. Então você imagina que hoje o quadro virou. Mas isso não nunca me moveu, nunca eu torci para isso, nunca me alegrei com a desgraça daqueles que me perseguiam. Mas eu também nunca me defendi, porque eu desde criança acreditava que havia um Deus que era um Deus de justiça. Então não me defendia. E esse foi o meu maior trauma. Eu vim de uma família onde todos são muito francos, brigões, e eu era a única que só observava, né? Só observava porque sempre acreditei que podia haver um mundo de paz, de amor. Por isso eu fui afastada dessa família, dessa maneira, e papai me levou então à família da fé. Esse foi o único trauma que eu tive, foi de aprender a não humilhar, né? Eu fui tão humilhada, esse foi o trauma, eu fui tão humilhada por tudo, por ser gordinha, por tudo, por não gostar de briga. E nisso eu aprendi a não humilhar ninguém. E eu, desde criança, eu pedi a Deus que eu queria ser o consolo das pessoas. Eu dizia: Senhor, eu quero ser a alegria de uma chegada. Que quando eu chegue, as pessoas entendam e digam: poxa, chegou a alegria, chegou a diferença.
porque eu reverti a humilhação em honra às pessoas. E eu acredito que muito pouca gente no decorrer da minha vida pode dizer, eu acho que quase ninguém que foi humilhada ou que foi maltratada por mim, né? A não ser algumas pessoas que eu possa ter revidado em alguma situação específica, mas em maneira geral não. Eu sempre levei o amor porque eu sempre acreditei que havia o amor de Deus e que ele um dia ia se manifestar ao meu redor, porque ele estava dentro de mim. Então o meu maior trauma foi esse, foi ser humilhada e aprender a não humilhar, aprender a ser o consolo das pessoas. E aí, Vânia, quando jovem, você era muito namoradeira? Não, eu não fui. Eu não fui namoradeira, é, pelo fato de ter tido uma criação de uma filha única de um pai militar que não me deixava sozinha um minuto. Eu ia no baile, né? Tinha o baile aqui do Irajá, mas o meu pai era o segurança do baile, que ele era o policial do Irajá e Madureira. E ele era o dono da segurança nos clubes. Então, quando eu ia nos clubes com as minhas primas ou aqui com um vizinho que minha mãe pedia para eu ir junto, para ele tomar conta de mim, eu nunca namorei. Eu nunca namorei e digo isso assim com uma certa é, até tristeza, porque eu deveria ter namorado muito, como minha mãe namorou muito, e eu não. Eu só tive um namorado, comecei a namorar ele com 14 anos e foi meu casamento por 20 e poucos anos, o pai dos meus filhos. Casei direitinho na igreja evangélica, na igreja universal, tive meus filhos lá, que eu fui obreira, e o pastor disse que a gente tinha que casar. Nós construímos uma casa e casamos, noivei, tudo direitinho. Com 18 anos eu já estava casada com ele e com 14 anos eu comecei a namorar ele. E o período de nós construirmos a casa e depois então eu casei com ele. E logo depois de casada, com um ano eu tinha um filho e com 2 anos eu já tinha os dois. Tive dois meninos e, e não fui namoradeira. Quando eu fiz 38 anos, o meu filho mais velho teve um relacionamento e engravidou uma menina. E desse relacionamento nasceu a minha neta. Eu tinha 38 anos quando eu fui vó. E essa menina é a coisa mais linda, mais fofa do mundo. É uma menina doce, meiga. É um tesouro na minha vida. Ela é uma mistura do meu filho que é branco com a mãe que é mulata. E ela é essa mistura. E é a coisa mais fofa desse mundo. Eu costumo dizer, ela diz para mim, minha vovó Lourinha é muito carinhosa comigo, é uma menina totalmente madura. Já desde criança ela foi criada no ministério. A primeira vez que ela pulou na barriga da mãe dela foi quando a mãe dela viu o apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda, entrando no Hotel Windsor, e ele olhou para ela. E quando olhou para ela, a neném deu um salto na barriga. E depois que a neném nasceu, na hora da reunião, ela gritava, gritava, ela ficava feliz. A primeira palavra que ela aprendeu foi papai, mas com relação a papai Deus.
E ela é um presente de Deus na minha vida. E depois, então, eu separei desse marido, fiquei uns 2 anos sozinha e depois eu casei novamente com o segundo marido. Fiquei casada há 12 anos e ele foi para a nuvem na Covid. Ele se foi dessa terra quando a Covid veio. Mas eu não fui namoradeira, não. Vem aí uma pergunta que não quer calar. Vânia Ribeiro, sua primeira vez. Quando foi? Com quem foi? E qual era a sua idade? Bem, a minha primeira vez aconteceu quando eu era noiva já estava construindo a casa com o meu noivo, né? E ali eu tive a primeira vez com ele, porque a gente já convivia há muito tempo juntos, né? E já estávamos juntos há 4 anos. E a minha primeira vez foi com ele. Foi com o menino que eu casei, que depois fomos levantados pastores juntos, né? E depois ele veio a ser pastor responsável pelo Rio de Janeiro na Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça. Querida Vânia, com toda sinceridade, você tem alguma pontinha de saudade do sistema religioso? Indagando melhor, você tem saudade de alguma prática do sistema religioso que, se você pudesse, você traria para o ministério do qual você faz parte hoje? Não, Clério, meu irmão. Não, eu não sinto saudade nenhuma do sistema religioso. Porque eu digo para você que lá eu conheci a hipocrisia, eu conheci a falta de amor que havia entre eles. Eu conheci, eu tive a experiência de tentar fazer o melhor para a igreja e sempre ser impedida. Por exemplo, eu sempre fui a última a sair da igreja, porque eu queria dar atenção a todo mundo e eu queria colaborar com o pastor. E muitas obreiras não entendiam isso, né? Tive muita perseguição com relação a quando eles disseram, em 1988, eu estava grávida do meu segundo filho e eu não deixei de trabalhar. Eu era obreira na Igreja Universal, não deixei de trabalhar, mandei fazer uma bata especial para grávida e eu trabalhava na reunião atendendo as pessoas. E lá havia um rumor, porque o Bispo Macedo havia ido para a rádio dizer que predestinação era do diabo, e eu não concordava com aquilo. E uma vez o pastor aqui do Irajá fez uma vigília para 1.000 obreiros e falou que a gente poderia perguntar o que quisesse. E eu sempre fui muito atrevida com relação às coisas da palavra. E eu levantei a mão e perguntei a ele: nós podemos dizer que a predestinação é do diabo, onde está escrito em Romanos 8:28 que Cristo nos predestinou em amor? O pastor olhou para mim, pensou, porque se ele dissesse que a gente podia falar, ele ia contra a Bíblia. E se ele dissesse que a gente não podia falar, que predestinação era do diabo, ele ia contra o líder, que era o Bispo Macedo. E ele ficou numa saia justa bem tremenda. E a igreja inteira parou. Todos os obreiros da região, eram mais de 1.000, ficaram fixando o olhar nele. E ele levantou os olhos e disse para mim: não,
Nós não podemos dizer que a predestinação é do diabo, porque está escrito. Mas eu não sei como funciona a predestinação. Mas nós não podemos afirmar que é do diabo, porque está escrito. Essa foi a resposta que ele me deu. E, enfim, eu era bem atrevida para perguntar qualquer coisa que ferisse a doutrina. Eu já levantava, embora que eu mesma ferisse a doutrina, né? Porque lá a gente era ensinado a ler a Bíblia para fazer campanha. E esse entendimento eu ainda não tinha. Mas quando meus olhos foram iluminados, na mesma hora eu vi que estava no erro. Vânia, o que o sistema religioso te proibia de fazer e você revela claramente hoje que era o que você mais tinha vontade de fazer. Conta pra nós, vai. Bem, a primeira coisa que me era tolhido, né, na religião era comer sangue, né? Eu adorava aqueles chouriços que vendiam na feira. Então eu disse: opa, agora eu posso comer, porque Paulo diz: comer de tudo que se vende no mercado, né? E ali, então, depois disso, eu passei a desfrutar de um chouricinho maravilhoso. Outra coisa também foi a própria bebida alcoólica, né? Que eles diziam que era do diabo, quem bebesse ia para o inferno. Só que eu descobri lá, eu tinha contato com os bispos todos, eles tinham carteiras de vinhos importados, tinha carteiras de uísque. Só era pecado para o povo, para eles não. Mas ainda assim eu não fazia. Quando papai me trouxe a Crescendo em Graça, aí eu descobri que eu podia tomar cervejinha no fim de semana, que a gente podia desfrutar de dançar. Uma coisa que lá eu não poderia nunca fazer, que eu amava, era o carnaval, era dançar, ouvir as bandinhas e ver os desfiles da escola de samba, né? Isso eu fazia escondido, confesso. Confesso que eu não achava problema nenhum em ver o desfile das escolas de samba e eu fazia isso escondido. Mas depois que eu saí de lá, no próprio Ministério Crescendo em Graça, nós chegamos a uma época de termos uma escola de samba chamada Unidos dos 666, e era maravilhoso. A gente ia lá para Nilópolis, numa quadra, e a gente dançava e desfrutava, e era muito bom com a família da fé. Isso foi lá para os anos 2004, 2003, 2004, por aí. E nós tínhamos até um samba que um abençoado que pertencia ao ministério ele fez, né? Ele já tinha sido compositor de outros sambas e o samba era mais ou menos assim: sou meia, 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 sempre salvo, salvo sou. E assim ia. Era muito bom e nós dançávamos. Eu sempre gostei muito do ritmo de samba, tudo que é batuque, que sempre me encantou. E na religião eu nunca pude desfrutar disso, em Crescendo em Graça eu desfrutei e desfruto disso até hoje. Porque aqui não há hipocrisia, né? Nenhuma. E, e eu penso que foi só isso mesmo que eu pude desfrutar de coisas que eu não desfrutava na religião, né? Amada colaboradora Vânia, você é integralmente feliz ou não? Bem, você pergunta se eu sou integralmente feliz.
Não há como a gente não ser feliz com esse conhecimento. O mundo tem momentos felizes e, na sua maioria, dúvidas e tribulações. O mundo religioso, principalmente. Em crescendo em graça, nós reinamos sobre as situações. Então, nós somos felizes, porque nós temos os anjos que nos servem. Porém, temos momentos de aflições, que todos têm. Então, vê se você entende o que eu quis dizer. No mundo religioso, você tem momentos felizes. E a maioria da vida atribulada porque tem uma má consciência, tudo que faz é errado. E Paulo diz: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que faz. Em crescendo em graça, nós somos felizes porque nós vivemos o hoje, nós confessamos que tudo está bem e temos momentos de tribulações, momentos de aflições. E que nós aplicamos a palavra e temos leves e momentâneas tribulações. Nós sabemos que são leves e momentâneas. E tudo nos resvala. Então, a felicidade, o evangelho das rosas não existe. Ninguém é 100% feliz em todas as áreas da vida. Isso não existe. Isso não existe. Você é feliz de um lado e do outro, porque existe o espinho na carne, está na carne de todo mundo. Todo mundo tem um espinho na carne. Que vai lhe espetar para quê? Para que a pessoa não se exalte. Isso foi o que o apóstolo Paulo escreveu. E ele disse que 3 vezes ele orou ao Senhor e o Senhor disse: a minha graça te basta. Então, o sentido total de felicidade, a felicidade em crescendo em graça, a felicidade no espírito, porque o fruto do espírito é gozo, paz e alegria, isso está em nós. O que acontece é que há momentos que a nossa carne se levanta contra o conhecimento da verdade, lançando os dardos malignos, lançando maus pensamentos. E aí a gente batalha a boa batalha da fé, leva o cativo o pensamento à obediência de Jesus Cristo e diz: aqui não. Opa, por que eu estou nesse estado? Eu te dou 24 horas para que você vá embora. E aí nós batalhamos a boa batalha da fé, tá? Agora, o evangelho de que tudo é flores, isso é mentira e não existe, né? Porque é necessário que nós, que somos o bem, temos o conhecimento do bem, também tenhamos o conhecimento do mal, porque é um equilíbrio. Não é? Se nós fôssemos sempre felizes em tudo, nós não iríamos valorizar o irmão que está passando uma situação. Nós valorizamos a situação que o irmão está passando quando nós já passamos também. Isso é algo que Papai Deus colocou nos seus filhos. É um atributo dele. Vânia, você acredita mesmo que a declaração positiva de fato tem poder de realizações ou você simplesmente crê que uma frase repetida por muitas e muitas vezes, ainda que não seja verdadeira, torna algo abstrato em realidade? Responde essa para nós. Bem, Clério, o que acontece é que o apóstolo Paulo disse que nós vivemos pelo que falamos. Ele diz: eu criei, por isso falei. Então a boca fala daquilo que está cheia a mente, né? Aquilo que nós cremos, nós falamos. E nós estamos chamados a imitar o crente Abraão. Abraão,
ele chamava à existência um filho que Deus havia prometido a ele e ele manteve essa confissão por 25 anos. Ele dizia: eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Nem Sara, que era a esposa dele, acreditava nessa confissão dele. E ele disse: eu digo que eu tenho um filho. Ele chamava o filho que não era como se fosse. Então nós estamos chamados a imitar o nosso pai na fé, porque Abraão é o pai da fé, né? Então nós estamos chamados a imitar a ele, mantendo firme a nossa confissão. E na verdade, a nossa confissão, ela pode ser boa ou má. É por isso que muita gente passa a vida inteira confessando doença, derrota, miséria. E aí o anjo, o que que dá a ela se o anjo tá posto? Desculpa, eu sou um ser humano e tive soluço. Se o anjo está posto para obedecer aquilo que sai da boca de um Deus que somos nós, o anjo vai lhe dar aquilo que ela fala, aquilo que essa pessoa fala. Então, como é que a gente vai dizer para um filho que pede um dinheiro a nós ou alguma coisa que a gente não tenha? A gente diz para ele assim: meu filho, por agora eu não tenho manifestado, mas aguarda porque vai chegar. Então nós temos que ter essa visão positivista. Porque se nós tivermos a visão e a fala negativista, vai se manifestar tanto o bem quanto o mal. Os dois vão se manifestar de acordo com aquilo que sai da nossa boca. Porque como é que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo chamando a existência. Ele disse: haja luz. Ele dando ordem, foi com a palavra. Haja luz, haja trevas. Ele disse: haja. Então, é assim que nós, se nós somos filhos de Deus, nós somos deusinhos, nós estamos chamados também a agir como ele. Quando a gente diz: ah, pobreza? Ah, pobreza. Mas se você usar a mesma fé que você tem, que já está em você, imputada em você, para dizer haja pobreza, use essa fé para dizer haja riqueza. Eu sou um curado, ó, eu vou no médico, eu estou em tratamento, mas isso não invalida a minha posição de curado. É assim, a gente fala a palavra com amor, porque senão as pessoas não entendem, acham que a gente até usa de uma certa arrogância. E não é assim, é dizer: olha, a palavra diz que eu sou curado. Eu estou passando isso agora por uma leve e momentânea tribulação, mas eu sou curado. Então, tudo que o homem falar vai se manifestar, porque nós governamos ao mundo falando, chamando a existência. É assim que a igreja está chamada a governar. Vânia, sabemos que você tem dois filhos, não é? A predileção por algum deles? Difícil esta, né? Mas sabemos que você é sincero bastante para se sair dela. Bem, Clério, com relação aos filhos, eu realmente tenho dois filhos e amo os dois da mesma maneira. A situação é que a afinidade a gente sempre tem mais com um do que com o outro, né? Eu tenho um filho mais novo, eles têm 1 ano de diferença. O mais novo que sempre foi o mais peralta, o mais bagunceiro, né? Foi o que sempre recebeu mais repreensão. O mais velho sempre mais tranquilo, mais calmo, né? Então não levava tanta bronca de mãe assim. Todos os dois foram criados primeiramente na Igreja Universal, nasceram dentro da Igreja Universal.
Depois me acompanharam pelo Evangelho da Incircuncisão, do Ministério da Graça. Foram ministros de louvor, todos dois. Éramos um grupo de louvor. E eles faziam parte. E depois eles pararam de congregar quando houve a separação, então, do minha com o meu primeiro marido, o pai deles. Então eles pararam de congregar. Eu fui chamada pelo Bispo do Brasil para ficar fazendo viagens pelo Brasil inteiro, onde havia uma situação com o grupo de louvor, eu ia, fazia reunião com eles, dava instruções. Então eu viajei esse Brasil praticamente inteiro, levando o consolo com que Jesus Cristo, homem, nos ensinava, e eu estava sempre então cuidando da igreja nesse sentido, de amenizar as coisas, de instruir, de mostrar como era o proceder do ministério. E os dois meus filhos pararam, não congregaram, porém um, que é o mais velho, hoje ele é um policial militar. Ele sempre foi mais centrado, mas porque uma vez o apóstolo disse: cria teus filhos nessa palavra, eles nunca vão ser delinquentes. Então eles não são delinquentes, embora o meu mais novo tenha uma debilidade de carne que precisa tratamento na sua mente, né, para mantê-lo mais tranquilo. Delinquente com relação à sociedade eles não são. E a afinidade maior eu tenho com o mais velho porque ele é mais sensato, ele entende a palavra, ele é uma pessoa espiritual, muito espiritual. E a gente conversa horas e horas sobre a palavra. Ele ama a Deus de verdade, de coração sincero. E sempre foi muito mais amigo meu nesse sentido. O outro sempre é mais criança, né? Mais voltado para música, para o louvor, e o outro mais voltado para a palavra. Amar os dois eu amo igualmente, mas afinidade eu tenho com o mais velho. Agora, amar mais do que os dois, eu amo a Lara, que é a minha neta. Que o amor que a gente tem pelos netos, eu acredito que é maior do que pelos filhos. Pelo menos comigo é assim. E ela é um presente, a menina que Papai Deus trouxe a essa terra para ser minha amiga, minha fofa, minha gostosa, minha linda, muito meiguinha, obediente, estudiosa, enfim. Afinidade maior eu tenho com ela. Mas amar em si, eu amo os três. Mas querida e amada Vânia Ribeiro, como tá o coraçãozinho, hein? Tá batendo forte por alguém, tá sozinho, tá acompanhado, enfim. É a resposta que muita gente quer saber. Inclusive o curioso aqui. Também, né? Ah, meu coraçãozinho tá bem, muito bem. Eu tenho quase 3 anos que estou viúva e Papai Deus colocou um abençoado na minha vida e eu tenho um relacionamento com ele muito lindo, um relacionamento de cumplicidade, de alguém que cuida de mim e, e graças a papai eu tô muito feliz com ele.
Amada Vânia, qual a sua opinião acerca das redes sociais em geral? Bem, Clério, a opinião sobre as redes sociais é que elas são, como tudo que Deus criou, o bem e o mal, né? Eu procuro usar a rede social da seguinte maneira: eu coloco coisas sobre mim, fotos, lugares que eu visito. Visito não a passeio, tá? Eu visito a trabalho, porque eu trabalho, eu trabalhei com entregas, então em toda a região serrana, região dos lagos, então onde eu ia eu tirava fotos e tal. E sempre no meio disso que as pessoas eram atraídas. Por isso eu sempre usei a divulgação do ministério. Então eu boto uma foto minha, duas fotos minhas e aí coloco algo do ministério. Então, aqueles chamados, né, fofoqueiros que querem saber da nossa vida, eles vão lá olhar a minha vida e depois eles acabam ouvindo uma palavra de consolo. E isso é sabedoria, isso é multiforme sabedoria de Deus, né? Mas claro que como tudo é como fogo, que nós temos que ter cuidado porque ele queima, mas ele também faz a comida. Tudo na vida tem os dois lados. E as redes sociais, elas podem ser perigosas quando ela é usada para o mal, né? Sabendo que muitas coisas que estão nas redes sociais é mentira, né? Porque as pessoas ostentam coisas que elas não são e a realidade da vida delas é totalmente o contrário, né? Mas aí vai a intenção daquele coração, né? Como Deus julga a intenção dos corações. Agora eu acho válido quando é usada, quando é bem usada, né? Senão é como o fogo. Vai queimar, vai trazer problemas, né? Como tudo na vida. O carro ele te leva para qualquer lugar. É um instrumento útil. Mas se você correr além da conta, beber dirigindo, vai te causar um acidente. Então eu acho que as redes sociais há que se ter esse cuidado também. Como em graça é proibido proibir, cada um coloca o que quer, desde que a gente sempre coloque algo sobre a palavra para iluminar os olhos de quem está assistindo ali, né? É isso que eu penso das redes sociais. Vânia Ribeiro, você tem alguma fantasia? Eu não digo de cunho sexual, não, tá? Jamais. Mas de cunho almático mesmo. E que você deseja muito ainda realizar? Bem, Clério, não, isso que eu tenho não é nenhuma fantasia, é um desejo e vai se cumprir. Esse desejo é que eu visite aos estados do Brasil, levando essa palavra, levando esse ministério, levando a perfeita unidade para esse Brasil. E esse é um sonho que eu tenho, de estar a cada fim de semana num lugar diferente, como Jesus Cristo homem, o doutor José Luiz fazia, levando a palavra a cada fim de semana num lugar diferente desse mundo. E foi por isso que hoje nós estamos aqui, porque um dia ele veio aqui. E essa é a minha vontade, é ir nos confins desse país, levar esse consolo, levar esse conhecimento e libertar as pessoas da religião,
da falsa ciência, da escravidão religiosa. Esse é o meu sonho, é a minha fantasia. Para terminar, Vânia, amada e abençoada de Deus, qual a sua opinião e conceito a respeito da homossexualidade? Bem, Claire, falando de homossexualidade, de maneira alguma eu tenho algo contra os homossexuais, porque eu creio, acima de tudo, na soberania de Deus. Eu creio que todas as coisas já estão pré-ordenadas. Nós caminhamos em boas obras prontas e a gente tem que procurar imitar o próprio Deus. Como Deus nos olha? No espírito. Como nós olhamos ao homossexual? No espírito. Ele não é um homossexual. A carne dele é homossexual. No espírito, ele é um espírito justo, perfeito, abençoado, completo, perfeito, salvo, sempre salvo, amado por Deus, que está num corpo de carne que tem uma debilidade, que tem uma obra da carne. Porém, o apóstolo Paulo fala que manifestas são as obras da carne. A minha carne pode não manifestar homossexualidade, mas manifesta outras coisas. Porque quem não tem dinga tem mandinga. Aqui nós não nos julgamos segundo a carne. Nós, aliás, o primeiro mandamento, o primeiro decreto de crescendo em graça é esse: a ninguém conhecemos segundo a carne. Então eu não posso conhecer um irmão pela sexualidade dele. Se ele é homossexual, se ele é bi, se ele é hétero, isso não importa para Deus, muito menos para mim. A mim me importa o caráter que tem ali dentro, a mim me importa o anjo perfeito, é apresentar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então não importa se a carne dele é. Uma coisa que o apóstolo Paulo fala é que em Cristo Jesus não há judeus nem gentios, não há escravos ou livres. Em Cristo Jesus, nós somos todos iguais. Porque Deus não faz acepção de pessoas na carne. Carne é carne, carne para nada presta. Então, o que é aquele abençoado? Se ele, pelo lugar que ele sente prazer, ou por quem ele sente prazer, se é por homem, se é por mulher, isso diz respeito a ele. Isso é um fardo que ele tem que levar na carne dele. O meu fardo pode ser pior do que o dele. Porque Paulo diz que nesse pacto cada um levará a sua própria carga. Então aqui nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Pelo contrário, nós amamos a todos, né? Nós simplesmente nos afastamos quando vemos que a obra da carne daquela pessoa, ela tem ali ativado nela o roubar. Então eu já não vou levar essa pessoa para minha casa sabendo que ela rouba as coisas, né? Mas eu vou amá-la à distância. Mas no caso do homossexualismo, o que ele faz com a carne dele, se ele bebe, se ele fuma, se ele namora, se homem ou mulher, ou se ele quer ser louro ou moreno, isso não importa. Isso não importa. Ele continua sendo um espírito justo, feito perfeito, porque é aí onde Cristo salvou a ele e a mim também. Então, porque se eu for julgar a carne dele, primeiro eu tenho que julgar a minha, que pode não ser homossexual, mas pode ter coisas muito piores, coisas assim horrorosas, não é? Então, nós não julgamos a ninguém segundo a carne, tá? Nós amamos, eu amo as homossexuais, me dou muito bem com eles, os homossexuais me amam porque eu sempre dou muito carinho a eles e realmente olho eles segundo o espírito e não segundo a carne, tá?
Bom, pessoal, ficamos por aqui e esperamos que todos os ouvintes tenham gostado e absorvido até algum ensinamento, né, por parte da nossa amada colaboradora Vânia Ribeiro, por intermédio de suas respostas tão sinceras. E até a próxima, tá? Quando com mais tempo, com certeza, teremos a oportunidade de conversarmos muito mais e melhor com esta amiga, irmã e maravilhosa mulher. Uma mulher que é gente e gente como você, como eu, sem tirar nem pôr, independente de religiões ou rótulos. Abba, Pai.